Sejam bem-vindos à aula remota 4. Então vamos fazer nossa última aula remota aqui no curso de licenciatura em Física, curso de ensino à distância, e essas aulas foram introduzidas, no finalzinho do curso, mas como uma ferramenta auxiliar. Então vou falar sobre o capítulo 30, que trata dos circuitos condutores e as consequentes oscilações elétricas, Então, nossa primeira consideração aqui vai ser o circuito RL, chamado circuito RL, que é o circuito com resistor, em que tem um resistor ligado em série a um indutor. E eventualmente pode ter também uma fonte ou não. O caso menos simples é em que você coloca uma fonte não de corrente alternada, que esse já deveria ser o assunto do outro capítulo, mas vamos colocar aqui uma fonte que fornece uma força eletromotriz constante ao circuito, que é dada por essa letra E aqui modificada. O resistor tem resistência R, o indutor tem indutância L, e a gente vai considerar então. Então, quer dizer, o que acontece quando se você tivesse um caso como esse, um circuito desse tipo aqui, só que sem o indutor, instantaneamente apareceria uma corrente dada pela lei de Ohm, no caso que seria a força eletromotriz aqui dividida pela resistência. Essa corrente ela passaria a correr um circuito aqui instantaneamente na hora que você ligasse o circuito. Mas como pela presença do indutor, o que o indutor faz? O indutor ele impede esses saltos na corrente, não é isso? Então o que vai acontecer é que essa corrente gradualmente vai aumentando de uma maneira contínua até chegar ao seu valor previsto, que é força eletromotriz dividido pela resistência. Tá certo? Mas para determinar essa função no tempo, como que essa corrente vai aumentando no tempo, a gente precisa usar a lei das malhas aqui e estabelecer a equação diferencial. Aí a aplicação da lei das malhas, como é que você vai aplicar a lei das malhas? Você vai escolher um ponto aqui do circuito, por exemplo, esse aqui que eu estou mostrando aqui com o mostrador laser, e você vai percorrendo o circuito no sentido da corrente. Tá certo? Está aqui o sentido da corrente, Na hora que eu passar desse terminal aqui para o outro, eu vou ter um acréscimo de potencial dado pela própria força eletromotriz dessa fonte ideal aqui, E aí eu continuo a percorrer o circuito. Quando eu percorro aqui no sentido da corrente, Ao atravessar o resistor, o que acontece? A gente já viu que você vai ter uma perda de voltagem dada por RI. Então você vai ter a perda de voltagem dada por RI. E na hora que eu percorro aqui o indutor, também nós vimos que essa perda de voltagem, ela é via lei de Faraday, que a gente viu lá nas aulas anteriores, e essa perda corresponde a menos L dI dt. A dI dt é a taxa de variação da corrente no tempo. Tá certo? Corresponde algebricamente a esse valor aqui. Tá certo? Essa vai ser o acréscimo ou perda de potencial, dependendo do sinal dessa quantidade daqui. E retornei o meu ponto inicial, acabou a aplicação da lei das malhas, igual a zero, e aí você tem essa equação diferencial. É uma equação diferencial linear, coeficientes constantes de primeira ordem. Então é muito fácil de resolver, essa equação separável, E você pode reformular a equação dessa maneira daqui e resolve ela, integra dos dois lados. E como resultado tem aqui aparece uma constante de integração. E essa constante de integração aqui ela vai ser determinada pela condição inicial. Se a condição inicial eu liguei o circuito do zero, não é isso? Então não passava, no instante t igual a zero, não passava nenhuma corrente. Então essa aqui é a condição inicial, a corrente no instante t igual a zero é igual a zero. E aí você aplica essa condição inicial e acha
vai surgir uma equação simples daqui que vai determinar a constante C, constante de integração C. Substituo novamente na equação e aí eu vou ter a solução completa, particular, para esse circuito, né? Que vai ser essa daqui, corresponde à equação para o carregamento do circuito, do indutor, né? O indutor está sendo carregado. Essa equação é muito parecida com a equação do circuito RC, não é isso? No lugar do indutor, quando você tem um capacitor, né, no lugar do indutor, então acontece a mesma coisa, basicamente a equação diferencial é do mesmo tipo, e aí eu vou ter o mesmo fenômeno, eu vou carregando o capacitor. Quer dizer, o capacitor ele vai começando a armazenar energia, e aqui é a mesma coisa, o indutor ele armazena energia. A diferença de um para o outro é que, num caso, você tem uma armazenação de energia elétrica, né? E no outro caso aqui você tem um acúmulo aqui de energia magnética, que é esse caso que a gente está tratando, né? Aqui o tipo de energia que está sendo armazenada aqui no indutor é energia magnética. Então eu recomendo fortemente que vocês tentem fazer a mesma consideração para o circuito sem essa fonte. Vamos supor que passe uma corrente aqui de E, força eletromotriz dividido por R, e de repente eu tiro a fonte e religo aqui de maneira que a corrente continua passando. E aí vocês tentem considerar esse problema, que eu tenho uma corrente inicial e um circuito igual a esse, só que sem a fonte. Tentem resolver ele. Tá? Isso aí também está no livro, né? Mas é um caso também que deve ser feito de uma maneira para treino. Não é isso? E agora a gente vai considerar o outro circuito, que agora a gente vai ter qualitativamente uma situação um pouco diferente. Né? A equação diferencial que vai aparecer, ela não é de primeira ordem, ela vai ser de segunda ordem. Então você vai ter oscilações, tá certo? Aqui você tem então um circuito LC, chamado LC, em que eu tenho um capacitor e apenas um indutor. E ou você coloca conecta um capacitor já carregado, né, com uma certa carga ao indutor, ou então você estabelece aqui já existe uma corrente inicial, mas em geral a maneira mais fácil, né, prática que dá para fazer é você conectar um capacitor carregado ao indutor. E o que vai acontecer? Né? Então, primeira coisa, a gente tem que estabelecer qual é o sentido da corrente. O sentido da corrente ele não é necessariamente um sentido constante, né? Ele vai mudando com o tempo, porque o capacitor ele vai descarregar, tá certo? O indutor ele vai se carregar. Tecnicamente aqui você tem uma situação ideal, né? Lembra disso. Você tem uma situação em que não existe um resistor aqui, então não existe resistência. Então isso já é uma situação artificial, tá certo? Sempre vai haver um pouco de resistência, sempre tem. Então isso é uma situação ideal. Na prática só existe de uma maneira muito aproximada. Então o que vai acontecer aqui? Você não tem, teoricamente não teria perda de energia, porque não tem dissipação, né? Não tem, a energia elétrica não vai se dissipar em nenhum resistor, não tem resistor aqui. Então, teoricamente, a energia armazenada no capacitor ela vai sendo transferida para o indutor e depois volta para o capacitor. Então, de maneira que o capacitor a polaridade dele vai se alternando e o sentido da corrente também vai se alternando. Mas eu tenho que considerar uma situação congelada no tempo para montar a nossa equação diferencial. Para isso eu vou supor aqui que eu tenho uma extremidade aqui do capacitor está positivamente carregada e a outra negativamente, e a corrente está fluindo nesse sentido, né? Significa dizer que à medida que a corrente passa, o capacitor vai sendo descarregado. Então, essa situação aqui congelada num certo instante, não é isso? Num certo instante, ela representa a situação em que o capacitor ele vai sendo descarregado e o indutor vai sendo carregado.
tá certo? Mas a gente vai fazer mesmo, o procedimento é sempre o mesmo, né? A gente tem que montar a equação diferencial usando a lei das malhas, e aí você vai ter isso aqui, né? Quando você, por exemplo, você passa da placa negativa para positiva, no sentido da corrente, né? Você vai ter um ganho aqui de potencial entre as placas do condutor. Esse ganho de potencial lá do capítulo inicial, né? Lá no início do curso, na primeira parte do curso, a gente viu que é Q sobre C, é a diferença de potencial, né? Essa expressão corresponde à diferença de potencial entre as placas do capacitor, C é a capacitância e Q é a carga, é a carga, aqui eu deveria ter usado um Q minúsculo para diferenciar, mas tudo bem. O que é a carga que está sendo armazenada lá instantaneamente pelo capacitor. Essa carga vai variando no tempo, não é isso, gente? Isso é importante dizer. Esse Q aqui não é constante, né? E isso aqui vai ser, como a gente já viu, é a diferença de potencial experimentada entre as extremidades, né, do indutor à medida em que você percorre aqui no sentido da corrente. Ok? Chegou no ponto inicial, igual a zero, então aí você tem uma equação diferencial. Né? Agora, nota o seguinte, ó, não se esqueça que a corrente, aqui eu usei o Q pequeno, né? Aqui é o Q, voltou para o Q pequeno, a outra transparência ali, o slide anterior estava com um Qzão, aqui o Qzinho, que é o Q que depende no tempo. Nota que esse I é a corrente aqui no circuito, ele corresponde a um descarregamento, né? À medida que a corrente vai passando aqui, o capacitor vai sendo descarregado. Então, ser descarregado significa o quê? Que a carga armazenada vai diminuindo no tempo. Então, essa corrente significa uma perda de carga do capacitor. Daí, por causa disso, que está escrito aqui que está aqui o sinal de menos, tá certo? Se eu poderia ter escolhido aqui essa placa negativa e de baixo positiva? Poderia. Nesse caso, você teria um carregamento do capacitor e essa equação seria aqui com sinal de mais. Mas tanto faz. De qualquer jeito vai dar certo. Eu vou chegar na resposta única correta. Então, eu tenho aqui, vou substituir esse I aqui na equação, então você vai aparecer uma derivada segunda aqui, né, e você vai ter então uma equação de segunda ordem, coeficiente constantes homogênea. A variável da equação é o Q, né, é a função. E essa equação aqui, esse ômega zero aqui, se você aqui dividir a equação por L, aí ficou 1 sobre LC aqui, né, então esse ômega zero aqui ao quadrado é 1 sobre LC, tá certo? Então essa é a equação, que é uma equação muito conhecida, né, gente? Essa equação é a equação do oscilador harmônico simples. Então você tem existe um análogo mecânico que pode ser usado aqui para compreender melhor as oscilações que vão ocorrer aqui, né, no circuito. Né? Então isso aqui, quer dizer, esse fenômeno aqui ele é análogo às oscilações mecânicas de uma mola, oscilações livres, né, sem amortecimento e sem força externa. É um análogo, a equação é do mesmo tipo, então toda a resolução tem o mesmo esquema. A solução dessa equação a gente já conhece, né? É um cosseno. Aqui você tem as duas. Opa, aqui eu errei aqui, né? Aqui não é constante de integração. Oh, meu Deus. Isso aqui não é. Isso aqui, ó, não é. Aqui as constantes de integração, ó, são A e delta, que são determinadas pelas condições iniciais. Não sei por que eu errei aqui. O ômega zero não é uma constante de integração, né? Lembre disso. O ômega zero está dado aqui no sistema, é a frequência natural de oscilação do sistema. Tá certo? E aqui está aqui do que eu deixei aqui como exercício, ó, mostrar que a gente pode escrever para essas condições iniciais, para essas condições iniciais, a gente pode escrever, a gente pode achar então
para os valores dessas condições de integração, a gente pode achar esses valores de tal maneira que a nossa função aqui, que vai descrever essa situação com essas condições iniciais, é a equação, a função Q de t, que vai melhor descrever, vai ser essa aqui. Tá certo? Então, basicamente isso. Esse circuito LC não tem muita tecnologia, porque ela basicamente são oscilações é, é, análogas às oscilações de uma mola, e você tem que saber a frequência de oscilação. Tá certo? O que significa essa frequência de oscilação? Né? Se você dividir por 2π, significa que você vai ter, se você achar, por exemplo, 100 por exemplo, 2000 Hz, significa que a cada segundo você vai ter 2000 ciclos completos acontecendo aqui. Tá certo? E agora a gente vai passar para o outro circuito, mas antes disso, só para lembrar, né, o análogo mecânico, a equação aqui análoga das oscilações mecânicas é essa aqui. Isso aqui é o K menos K sobre M, é o ômega zero ao quadrado, a frequência natural de oscilação ao quadrado. Então, existe uma analogia, né, entre essas quantidades, constante elástica da mola e a massa, existe uma analogia com as nossas grandezas aqui, né? Que é a capacitância e a indutância. O capacitor estaria associado à mola, não é verdade? Porque ele armazena energia elétrica e a mola é a mesma coisa, é um análogo, né? No sentido de que ele armazena energia mecânica. Então você seria interessante, assim, já é uma indicação, né, de que a constante elástica ela está associada à capacitância. E se você comparar essas duas expressões daqui, né, então a constante elástica estaria associada ao inverso da capacitância, é o análogo do inverso da capacitância. Portanto, a indutância L, o análogo dela, mecânico, seria a massa da partícula. Tá certo? Então vamos considerar aqui o circuito, a última parte aqui do conteúdo, que é um pouquinho mais complicado, que se reúne um pouco de cada coisa. E agora a gente tem não só a capacitância e o capacitor e o indutor, né? Mas nós também temos o resistor. Então você vai ter uma perda de energia. Então quando você tem, lembra lá da física 2, né? Mecânica, ainda falando em mecânica, sobre oscilações mecânicas, se vocês lembrarem então das oscilações de uma mola, uma partícula presa a uma mola que fica oscilando, fazendo pequenas oscilações, essas oscilações, quando eu adiciono um amortecimento, uma força, né, que seria proporcional à velocidade, de resistência, né? Uma força de resistência ao movimento, aí você estaria introduzindo então com isso um amortecimento. Então você tem um oscilador amortecido, oscilador harmônico amortecido, né? Então esse é o análogo mecânico do que está acontecendo aqui, das oscilações elétricas que vão ocorrer aqui nesse circuito. Tá certo? Então a mesma coisa, eu tenho que atribuir aqui a placa, uma polaridade determinada para as placas do capacitor, ainda que essa polaridade se alterne com o tempo, né? Mas eu tenho que estabelecer uma fixa para considerar um certo instante para poder montar a nossa equação diferencial. Né? E com essa escolha daqui e a escolha do sentido da corrente sendo esse sentido daqui, o sentido horário, automaticamente vai acontecer aquela mesma propriedade que a gente já viu, que a corrente elétrica ela vai ser menos dQ dt, menos a variação da carga que está armazenada aqui no capacitor. Tá certo? Então, a aplicação da lei das malhas, mesma coisa, eu vou percorrendo aqui as extremidades, né,
de uma placa aqui do capacitor para outra placa, eu vou ter um ganho de potencial Q sobre C. Ao percorrer o resistor, eu vou ter uma queda de potencial dada por RI, né? Como é queda de potencial, vem com sinal de menos. E aqui eu vou ter um ganho ou perda de potencial dado algebricamente por menos L d dt, né? Entre as extremidades do indutor, à medida que eu percorro ele no sentido da corrente. Tá certo? Cheguei no mesmo ponto original, igual a zero, e aqui eu vou ter a equação. Então, aqui, eu vou, mesma situação, né? Eu vou substituir esse I, que é igual a menos que dt, vou substituir aqui na equação, vai aparecer uma derivada segunda, e aqui vai aparecer uma derivada primeira. Então, eu vou ter uma equação diferencial em que eu tenho uma derivada segunda e uma derivada primeira, né? Uma equação diferencial desse tipo daqui, né? De segunda ordem. Aqui eu mudei um pouco a notação, né? Equação diferencial de segunda ordem, coeficiente de constantes homogênea. Mudei a notação, designei aqui dois pontinhos, significa derivada segunda em relação ao tempo, um ponto, derivada primeira em relação ao tempo. Também é uma notação útil, né, que vocês também podem já ter visto lá na Física 2 e algum outro curso, Mecânica Clássica 1 também. Né? E aqui eu chamei essas constantes que aparecem aqui, né, já chamei de R sobre 2L, e o ômega 02 é a frequência, é aquela frequência lá do problema anterior, né, do tópico anterior que a gente viu, das oscilações livres, né, a frequência natural das oscilações livres. Então, esse aqui é a frequência angular, né? Frequência angular e frequência, eu vou falar por questão de economia, vou falar só frequência, mas todo mundo entende que isso aqui é uma frequência angular, né? Então, a frequência, essa aqui é a frequência ao quadrado, né? Que corresponde à frequência natural das oscilações livres. E essa quantidade aqui é uma quantidade que vai me dizer o grau de amortecimento, né? Quanto maior a resistência, maior vai ser a dissipação de energia, tá certo? E vice-versa, tá certo? Então esse gama me diz se o amortecimento é grande ou baixo, ok? Então está aqui a equação completa. Existe uma tecnologia já muito conhecida, né, para resolver essa equação, né? E eu posso como é que eu posso resolver a equação? Eu posso substituir essa função daqui, uma função desconhecida, né? Com essa constante desconhecida, mas a função é bem conhecida, que é uma exponencial, que é o tipo de função que a gente imagina que pode se encaixar aqui, né? Assim como cosseno, também seno, mesma coisa, poderia substituir também. Mas isso aqui vai te dar uma resolução mais operacionalmente mais fácil de fazer, né? Eu substituo essa quantidade, vai ter um cancelamento da exponencial, se cancela e você vai ficar quando você substitui essa quantidade aqui nessa equação, você você vai ser levado a essa outra equação daqui, que é chamada equação característica, não é isso? E essa é uma equação de segundo grau. A solução dela tem essas duas raízes. Então você tem aqui, na verdade, três casos que podem acontecer, né? Com relação ao sinal dessa raiz daqui. Né? Você tem três casos possíveis. Né? O primeiro caso, o gama é menor do que o ômega zero, você tem um subamortecimento, né? Um caso de uma... Esse aqui seria um caso em que o amortecimento é baixo, tá certo? Gama menor que o ômega zero, amortecimento baixo. Aqui o gama é igual a ômega zero, você é chamado de amortecimento crítico, é um amortecimento particular, né, que você tem. E o outro caso é o caso em que essa quantidade aqui vai ser maior que zero. Quando gama é maior do que ômega zero, você tem um caso de um amortecimento maior, né? Então, para todos esses casos, a gente chama do caso superamortecido.
No caso do amortecimento crítico e superamortecido, eu vou deixar como tarefa de casa para vocês, né? Tentem resolver daqui para diante, depois, claro, de assistir essa aula toda, né? Tentem analisar o que acontece para cada um desses dois casos. Para cada um desses dois casos, a, a consequência é muito parecida. Você vai ter um amortecimento, uma queda exponencial, não vai chegar a ter oscilação nenhuma, e a corrente ela vai caindo exponencialmente até zero. Né? O amortecimento é tão grande que não dá tempo de você ter oscilação elétrica. Tá certo? Esse caso é o que corresponde a esses dois casos aqui de amortecimento crítico e superamortecido. Então eu vou deixar como tarefa para casa vocês darem uma olhada ali, tentem resolver, pesquisa no livro. Então está tudo explicadinho lá. E o caso mais interessante aqui para a gente é o caso em que há oscilações, né? em que é o caso em que existem oscilações ainda, ainda que elas sejam amortecidas, ainda o sistema ainda oscila um pouco. É o caso subamortecido aqui, tá certo? Esse caso que a gente vai considerar. Esse caso subamortecido corresponde ao caso em que essa quantidade aqui dentro do radical, essa quantidade aqui é negativa, não é isso? Essa aqui é um número negativo. O gama é menor do que ômega zero. Então esse número aqui é negativo. A raiz de um número negativo, quanto que é? Por exemplo, raiz de 9, quanto que é? Raiz de 9 é 3, né? Beleza. Mas raiz de menos 9 é o quê? Raiz de menos 9 é 3 vezes raiz de menos 1, que é i, o número i imaginário. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu troco de sinal para ficar positivo, né? Raiz de menos 9 é 9 que multiplica i. Que é 9 não, 3, né? Raiz de menos 9 é 3 que multiplica i. Então você troca o sinal aqui para ficar positivo e multiplica por i. Então essa quantidade que corresponde a essa daqui, sendo que isso que está aqui no radical isso aqui vai dar uma raiz positiva, tá certo? Uma raiz, simplesmente um número positivo. Com isso aí, a gente pode, né, fazer uma tentativa aqui, ó. Como isso aqui, então você vai, a gente encontrou aqui duas soluções possíveis. Então a função exponencial elevada a toda essa quantidade aqui, com sinal de mais, é uma solução particular. E uma outra solução particular é com esse sinal de menos. Essa exponencial elevada a toda essa quantidade, e aqui com sinal de menos, também é uma outra solução particular. Tá certo? Então você tem essa solução particular e essa outra, sendo que esse ômega, eu não escrevi aqui, né? O ômega corresponde a isso daqui, ó, a raiz quadrada daqui. Isso aqui é o ômega, tá certo? Eu não coloquei aqui. Então, tá, o ômega, deixa eu colocar aqui o ponteiro. Então, o ômega é esse aqui, ó. Esse ômega que aparece aqui corresponde a essa quantidade, né? Então, isso aqui significa o seguinte, né? Você tem aqui duas soluções linearmente independentes, né? Que são soluções particulares dessa equação, né? Tanto faz, aqui você tem parte real e parte imaginária, na verdade são senos e cossenos de ômega t, né? A gente está interessado na parte real. Então você tem aqui, na verdade, uma combinação linear que ela vai servir como solução, a combinação linear que vai servir como solução geral dessa equação vai ser uma combinação entre cossenos e senos, multiplicados, evidentemente, por essa exponencial aqui de menos gama t que aparece em todas elas, né? Então você tem essa solução geral aqui que pode ser escrita dessa maneira e essa outra daqui também é equivalente, né? Desde que existe uma relação aqui entre as constantes A e delta e B e C. Ok? Nesse caso, então eu posso escrever a solução geral aqui, ó, dessa maneira ou dessa maneira daqui, tá certo? Então o que acontece, né? Agora, para você entender bem isso aqui, seria muito interessante vocês revisarem a parte da mecânica, né? O análogo mecânico, que são as oscilações amortecidas, né? No regime subamortecido, né? Em que eu tenho oscilações
vou ter oscilações que vão caindo exponencialmente, ó, a amplitude vai cair, é modulada por um decaimento exponencial que vai caindo, mas nesse decaimento exponencial você ainda tem oscilações que acontecem com a frequência, que é uma frequência menor, um pouco menor do que a frequência natural das oscilações livres. Se não houvesse amortecimento, você teria uma frequência um pouco maior, mas como tem amortecimento um pouco maior, né? Mas como tem amortecimento, aí o amortecimento faz com que esse termo aqui vai ser introduzido nessa expressão, né? Então o amortecimento, o efeito dele é causar um pouquinho de diminuição, né? Uma diminuição da frequência de oscilações. Então a frequência de oscilações real que vai, o sistema ele vai oscilar com uma frequência que corresponde a essa daqui, ó. Corresponde a essa frequência ômega que é um pouquinho menor do que a frequência natural ômega zero. Tá certo? Então isso aqui assim, o padrão mesmo para você estudar as oscilações mecânicas subamortecidas, né? É o mesmo, é a mesma tecnologia, mesmo tipo de resolução, tudo igualzinho. Então é um conhecimento em mecânica ajudaria bastante para entender melhor essas oscilações elétricas. Ok? E o caso, aí qual que seria o caso com uma maior complexidade, né? Se a gente for lá para mecânica, oscilações mecânicas. É o caso em que eu tenho uma oscilação forçada, não é isso? Oscilação forçada e amortecida. Quando você tem um agente externo lá exercendo uma força sobre o oscilador. Né? E esse agente externo, em geral essa força é oscilante, né? Esse agente externo, aqui no caso aqui, desse problema, o análogo dele seria o quê? Seria uma fonte de corrente alternada. E aí a tecnologia para resolver é a mesma tecnologia, né? Vai ter solução permanente, solução transiente, etc. E aí como você vai descrever as oscilações, no caso, o análogo, né? Caso análogo, que são as oscilações mecânicas, né? A maneira de você resolver tudo análoga. A mesma maneira que você mesmas equações que vão aparecer, mesmo tipo de solução, equação não homogênea, não é isso? Para as oscilações aqui, no caso, elétricas. Mas esse assunto já é um assunto do capítulo 31, né, que eu sugiro que é bom dar uma olhadinha lá, né? Se vocês puderem dar uma olhada lá, é bom para a cultura geral, né? Para vocês que estão se formando em licenciatura em física, né? Pretendem se formar, então é importante dar uma olhada também no caso seguinte, que isso aí, eu não sei se talvez já seja matéria da Física 4, né? Talvez, mas é bom dar uma olhadinha lá, que está na sequência do livro. Tá certo? Então é isso aí. Espero que tenha esclarecido alguma coisa sobre esses circuitos. Esses circuitos são importantes, né? Fazer cada um deles separadamente. São 3 casos o que a gente viu até aqui, basicamente. É, é, Façam o que eu sugeri fazer no meio dessa aula e tem alguns exercícios do livro. Dá uma olhadinha lá para fixar e espero que vocês façam uma boa prova. Tá? Qualquer dúvida podem se manifestar no fórum lá no site da plataforma, né? E a gente vai resolver isso aí. Ok? Tudo de bom. Até logo.